Você quer trabalhar em Portugal, mas está em dúvida se consegue exercer a sua profissão do Brasil aqui neste país? Logo neste início eu posso te adiantar que sim, na maioria dos casos é possível exercer a sua profissão, mas para isso você precisa validar, reconhecer a sua formação do Brasil aqui em Portugal, é o chamado reconhecimento de grau. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal, e neste vídeo você vai entender o que é o reconhecimento de grau e por que algumas profissões é necessário fazer, outras não e quando fazer. Bom, já se inscreve aqui no canal para você não perder nada, ativa o sininho e assiste o vídeo até o final para você entender como é esse processo. Deixa aqui nos comentários para mim qual é a sua profissão. Você tem interesse em trabalhar em Portugal? O termo validação de diploma é muito conhecido, mas aqui em Portugal, quando a gente fala de nível superior, nós estamos falando do reconhecimento de grau, que nada mais é do que reconhecer aquele grau que você fez em outro país ou que você fez no Brasil, aqui em Portugal. Mas Edilene, por que eu preciso reconhecer o meu grau em Portugal para trabalhar? Algumas profissões é necessário, para outras não. E é por isso que nós estamos aqui, para falar um pouco mais sobre as profissões, para falar um pouco mais sobre esse reconhecimento, sobre essa validação do seu diploma estrangeiro para poder exercer a sua profissão aqui neste país. Antes de mais nada, é importante esclarecer que essa validação, este reconhecimento, ele pode servir tanto para a sua jornada profissional quanto para a sua jornada acadêmica. Então, vai depender do seu motivo. Ok, olha, eu vou para Portugal porque eu quero dar andamento no mestrado, num doutorado, num pós-doc. Pronto, então eu tenho que avaliar para minha carreira acadêmica que tipo de reconhecimento eu preciso e se eu preciso. Não, eu vou para Portugal para trabalhar. Eu quero trabalhar, quero exercer minha profissão. Então você tem que ver o que a sua profissão, o que a sua carreira profissional vai exigir. E daí em diante você vai percorrer todas as etapas que a sua profissão exigir. E por que eu digo que você tem etapas e tem que avaliar? Porque aqui em Portugal existem 3 tipos de reconhecimento de grau. É isso mesmo, 3. Então você tem que entender qual você precisa. O primeiro deles é o reconhecimento automático, é mesmo uma coisa automática, uma equiparação total, e é muito comum isso acontecer nos países da União Europeia. Eu, Edilene, ainda não vi nenhum diploma estrangeiro de fora da União conseguir um reconhecimento automático, mas se você já conseguiu ou conhece alguém que conseguiu, deixa aqui nos comentários, porque eu vou adorar conhecer ou entender quais outros são possíveis. Nós temos ainda o reconhecimento de nível e o reconhecimento específico. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre esses para vocês, que são os mais usuais para os meus conterrâneos brasileiros. O reconhecimento de nível, ele compara a grade curricular que a pessoa cursou com a grade curricular daqui, mas de uma maneira ampla, de uma maneira mais genérica. Ele não olha especificamente carga horária, o nome da disciplina, tudo que foi cursado. Ele olha de uma maneira geral se o tempo de curso, se as disciplinas, se eles equivalem, tá? Se eles são semelhantes à de Portugal. Mas é um reconhecimento mais tranquilo. Não é um reconhecimento em que eu preciso ter uma carga idêntica. Eles não olham com tanta profundidade para esse reconhecimento de nível, o que é muito diferente do reconhecimento específico. O específico ele faz uma comparação idêntica do conteúdo programático, da carga horária, do nível, tem que ser mesmo muito parecido. Por isso o específico é muito mais difícil de conseguir aqui em Portugal. E o que acontece? No Brasil, a gente não tem esse padrão. Então, no mesmo estado, várias universidades, cada uma tem o seu conteúdo programático, a sua duração, a sua carga horária, se exige um trabalho de conclusão de curso, se não exige, cada universidade cria o seu. Então não existe um padrão que a gente possa pegar e falar, olha, todas as universidades do Brasil encaixam com o padrão dessa universidade aqui em Portugal. Não tem. Por isso é importante analisar cada histórico escolar, cada grade curricular, para entender se tem alguma que se assemelha melhor aqui em Portugal ou não. Quais são os documentos que costumam ser analisados aqui? Diploma, histórico escolar e a ementa, que é aquele conteúdo programático, normalmente vem aquele calhamaço de folhas, em que descreve cada uma das disciplinas que você cursou. Então, o reconhecimento específico, por exemplo, ele vai analisar cada uma delas. Quantas horas você se dedicou? Se você apresentou um trabalho de conclusão de curso, se tinha banca, se não tinha banca, se você apresentou sozinho, se você apresentou em grupo, tudo isso vai ser analisado. E agora a questão que não quer calar. Quando eu peço o automático, o de nível ou o específico? Depende do seu motivo, vai depender da sua necessidade.
Fins acadêmicos, geralmente o reconhecimento de nível é suficiente. Mas claro, é importante analisar. Se você vai fazer um pós-doc, vai pegar o edital e lá diz que você precisa ter um reconhecimento do seu grau e esse reconhecimento precisa ser específico, aí você vai ter que fazer específico. Mas geralmente, para fins acadêmicos, o de nível costuma ser suficiente e ele é um pouco mais tranquilo de ser solicitado. Para não conseguir o de nível, normalmente você vai ter que ter uma grade curricular muito diferente, seu curso vai ter que destoar muito daqui, ou a sua carga horária vai ter que ser muito inferior. Isso em relação ao reconhecimento de nível. Já para fins profissionais, quem determina é o órgão, a entidade de classe que regulamenta essa profissão, quando a profissão estiver regulamentada e tiver um órgão de classe, ok? Sabe no Brasil o Conselho Regional, a ordem, é isso que tem aqui, aqui eles chamam de ordem. Tá bem? Então é a ordem dos advogados, é a ordem dos engenheiros, é a ordem dos enfermeiros, é a ordem dos médicos. Então aqui nós temos esse termo padronizado. Então os conselhos de classe aqui são todos a ordem. E é a ordem quem vai determinar o que um advogado estrangeiro precisa fazer para advogar aqui. O que um fisioterapeuta estrangeiro precisa fazer para ser fisioterapeuta aqui. O que um médico precisa fazer para ser médico aqui. E de acordo com a sua necessidade aqui em Portugal, é que você vai ter que avaliar qual reconhecimento você vai fazer. E se for para fins profissionais, vai até a ordem que regulamenta a sua profissão e a ordem vai ter, geralmente no sites estão bem atualizados com isso, o que um estrangeiro precisa fazer para atuar aqui. E geralmente você vai encontrar o termo reconhecimento de nível ou reconhecimento específico. Além, claro, de outras coisas. Tem áreas que você precisa fazer prova, tem áreas que você precisa fazer um mestrado, tem áreas que você precisa fazer um estágio, tem áreas que você precisa fazer um curso. Depende muito. As áreas que eu tenho visto aqui mais complexas são as áreas da saúde. É muito difícil ter alguma profissão de área da saúde aqui que não exige o reconhecimento específico. Eu, particularmente, não conheço nenhuma. De todos os clientes que eu já analisei documentos e que eu já dei entrada em pedido de reconhecimento de grau, são específicos na área da saúde. Uma outra área bem complexa aqui é a contabilidade. A ordem dos contabilistas, ela é muito criteriosa, muito. Então, geralmente tem que fazer cursos e complementos aqui em Portugal. Então tem que avaliar de acordo com a ordem. Já tem, por exemplo, advogados e engenheiros que existe um acordo Brasil e Portugal. Então, tanto advogados quanto engenheiros já inscritos nas suas ordens no Brasil podem se inscrever na ordem aqui em Portugal. Claro que tem burocracias, tem que separar documentos, tem muita coisa que está envolvida, mas você não precisa fazer prova, não precisa reconhecer nem de nível, nem específico para atuar. Agora, claro, olha, eu sou uma advogada e vou para fazer um doutorado. Doutorado pode ser que exija um reconhecimento de nível do seu curso aqui em Portugal, mas para advogar aqui em Portugal, pelo menos atualmente, porque este acordo está sendo revisto, e se você tem interesse em atuar como advogado aqui, corre, porque eu prevejo mudanças que talvez não sejam tão boas para o nosso mercado. Eu tenho um post no meu site completinho sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição, vocês correm lá e deem uma lida no que precisa ser feito para advogar aqui em Portugal. E engenheiros também tem esse mesmo acordo. Eu só conheço advocacia e engenharia que tem acordo. Se você conhece alguma outra área que tem acordo Brasil-Portugal aqui, coloca nos comentários para mim que eu vou ficar muito feliz em ter mais este conhecimento. Agora, tem profissão que eu não preciso reconhecer para atuar? Tem. Um exemplo muito típico aqui é o informático, as pessoas de tecnologia da informação. Então não existe uma ordem ainda deste ramo e o que as empresas costumam pedir aqui é experiência. Claro que algumas querem saber qual é a sua formação, de onde veio, mas nós vemos contratação, por exemplo, de pessoas com formação totalmente diferente, mas que já estão há anos na área da programação, por exemplo, no desenvolvimento de software. E aí, esta experiência baseada no currículo e tudo que você já trabalhou vai ter mais peso aqui do que a sua formação, do que um reconhecimento de grau. Então é uma área, por exemplo, que não pede. Eu sou formada em administração de empresas. É muito genérico, você vai poder trabalhar em várias áreas, também é uma área que eu não vejo exigir o reconhecimento. Agora, claro, de repente tem uma empresa que fala assim, olha, eu tenho que te contratar, mesmo que seja como administrador, que aqui eles usam o termo gestor, e você precisa estar com esse grau aqui equiparado, porque para nossa empresa é regra, aí você vai ter que pedir o reconhecimento. É bem possível que num caso desse aceite o reconhecimento de nível, mas tudo é uma questão de conversar, entender a empresa, entender a necessidade e se de fato precisa, quando a sua área, a sua profissão não tiver uma entidade de classe aqui, ok?
Tem uma entidade de classe, eu tenho que saber o que essa entidade de classe exige. Não tem uma entidade de classe, então eu tenho que ver se eu preciso para fins acadêmicos ou se a empresa que vai me contratar exige. É assim que funciona. E sim, também tem mestrado e tem doutorado e tem pós-doc que exige o reconhecimento de grau. Não é comum para mestrado, ok? Todas as universidades em que eu já candidatei os meus clientes para o visto de estudante, principalmente, não exigiu reconhecimento para mestrado, mas eu já soube de universidades que pedem e para o doutorado é muito comum. Mas também tem reconhecimento de mestrado e doutorado, que também pode reconhecer esse grau aqui. Vamos lá para o nosso papo sério com uma dica de ouro para vocês. Se você não tem certeza se a sua área tem ou não uma entidade de classe, primeiro procura não dar entrada no reconhecimento. Se você dá entrada no reconhecimento de nível, ai, doutora Edilene, é mais fácil, eu vou fazer o de nível para mim. Depois você descobre que a sua entidade de classe exige o específico, você perdeu tempo e dinheiro com o de nível. Uma segunda coisa, se a sua entidade de classe exige o reconhecimento específico, calma. Não pede de cara. Faça uma análise muito criteriosa da sua grade curricular, do tempo de curso, qual foi a sua carga horária, qual é o nível equivalente aqui em Portugal. E veja se de fato é idêntico. Por que eu te digo isso? Porque os cursos brasileiros eu ainda não encontrei nenhum que seja idêntico ao daqui de Portugal, para fazer um pedido direto do reconhecimento de nível. Mas o que a gente faz nesse caso quando não é idêntico e eu quero trabalhar? Complementa. Em geral, você vai ter que estudar aqui em Portugal para complementar o seu curso. Uma das coisas mais utilizadas hoje é concluir a formação aqui em Portugal. Eu sou enfermeira no Brasil, a Ordem dos Enfermeiros é super criterioso, para aprovar é muito difícil e o reconhecimento específico a gente não tem, porque a carga prática deles aqui é muito maior do que a nossa no Brasil. Então os enfermeiros, por exemplo, se candidatam numa licenciatura em enfermagem. Nessa licenciatura, eles eliminam as matérias que já cursaram no Brasil, algumas matérias também, porque tem universidade que não elimina muito, é um processo chamado de creditação. Então você acredita o que você já fez no Brasil aqui em Portugal e você vai concluir, vai fazer as disciplinas que ainda não foram feitas ou que é de diferente. No final, você vai ter um diploma de uma universidade portuguesa e vai poder se inscrever na ordem. Esta tem sido o mais comum, então depende muito da área. O que eu tenho feito hoje por precaução? Eu não entro com reconhecimento de nenhum cliente, nem nível, nem específico. Primeiro, eu faço uma análise, pego todos os documentos dele, diploma, histórico escolar, ementa. Analiso esses documentos e verifico, olha, dentro disso, e faço um parecer mesmo, muito específico para o meu cliente. O seu curso é assim, aqui em Portugal é assim, a carga horária daqui é essa, a sua é essa. Diante disso, qual é o seu melhor caminho? O reconhecimento de nível pode ser possível, o reconhecimento específico pode não ser possível, e a minha sugestão é que você faça isso, isso e isso antes de se inscrever, antes de fazer o pedido na ordem. Pode ser muito frustrante para você chegar até o final desse processo e depois tomar um reconhecimento indeferido. E é caro, os processos custam entre 400 e 800 euros, depende da universidade. Aqui em Portugal, só universidades públicas podem fazer o reconhecimento e é a DGES quem controla esse processo. É através do site deles que isso começa. Então, tenha muita atenção, não vá com sede ao pote, não tenha desespero para pedir o seu reconhecimento. É melhor que você faça as coisas com calma, certinhas, para evitar que daqui a um ano você esteja retomando este processo. Tá certo? Eu espero ter esclarecido as suas dúvidas sobre esse assunto. Se faltou alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu tenho um imenso prazer em responder. Não esquece de dar seu like aqui no vídeo para eu saber se esse conteúdo foi interessante. Se inscreve e compartilha esse conteúdo com alguém que você conhece que precisa. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal. Um grande abraço, te vejo no próximo.